olha só a pergunta da aluna, né? Ela perguntou assim, Ale, fui treinar e não consegui ficar dentro da minha zona de treino, não consegui baixar a minha frequência enquanto eu estava correndo. Tem problema? Olha que pergunta. Gente, ó, a frequência cardíaca é um marcador fisiológico de esforço, né? É um marcador fisiológico de esforço. O que isso significa? Quando eu estou fazendo um esforço físico, a minha frequência cardíaca aumenta. Quando eu estou em repouso, ela diminui. Ela é um marcador que diz para o seu corpo que você está trabalhando numa intensidade. Essa intensidade, ela é medida, né? O que é o seu 100%, o que é o seu 50%, o que é o seu 70%, né? E aí existem fórmulas matemáticas que você consegue identificar qual é a sua zona de treino, com a sua frequência cardíaca de treino, né? Para você utilizar aí como um marcador, se você quiser. Alguns professores não utilizam a frequência cardíaca como um marcador de intensidade. E eu super entendo, mas eu, né, prefiro e trabalho com a frequência cardíaca como um marcador, principalmente para as minhas turmas iniciantes, né? Porque eu quero que elas ganhem um condicionamento dentro de uma margem de segurança. Mas o que acontece? Ele é um marcador que realmente vai oscilar muito nesse processo de adaptação. Porque o que a gente quer com a performance? Com o ganho de condicionamento da corrida. A gente quer que a sua frequência fique cada vez mais baixa. Então, quando eu sou uma pessoa treinada, a minha frequência cardíaca de repouso é 60, né? Então, se eu medir aqui, a minha frequência está aqui, ó, 67. É a minha frequência cardíaca de repouso. Quanto é a sua frequência cardíaca de repouso? Você vai olhar aí, vamos imaginar que seja 80. Tá vendo que tem um percentual diferente da frequência cardíaca de repouso? O que isso significa, Alessandra? Como eu sou treinada, o meu coração consegue bombear com eficiência, com menos batimento cardíaco, para me levar todas as demandas energéticas que eu preciso. Levar oxigênio, levar nutrientes para as minhas células com menos energia, com menos gasto, porque é isso que acontece. Quando o coração bate menos, ele gasta menos energia. Quando ele bate mais, ele gasta mais energia. E é isso que a gente quer. Quando a gente ganha performance, significa que o seu coração vai ganhando eficiência. De modo que, quando você estiver em repouso, sua frequência cardíaca está mais baixa. De modo que, quando você faz uma atividade de alta intensidade, ela responde com menos estímulo, batendo menos mesmo, trazendo uma frequência cardíaca mais baixa, com uma intensidade mais alta. E é isso que o treino faz. O treino tende a trazer a sua frequência cardíaca para uma zona mais baixa, que isso é muito bom para o seu coração, para a sua saúde, né? É como se você não estivesse gastando a máquina, né? O seu coração é uma máquina, é um músculo, né? E ele é gasto, né? Imagina, a gente vai viver aí 100 anos, imagina ele trabalhando aí a 1.000 por hora. É isso aí que funciona mesmo. Você vai gastando o seu coração quando ele é muito exigido. Então, por que o sedentarismo é tão ruim? Ó, estou indo lá no sedentarismo. Por que o sedentarismo é tão ruim? Porque você acaba tendo uma ineficiência cardíaca. E aí seu coração fica trabalhando exaustivamente o tempo inteiro. De modo que uma pessoa ativa, uma pessoa que faz atividade física, o coração trabalha muito menos para fazer as mesmas coisas que você faz. Então, isso gera um gasto da sua máquina cardíaca menor. Então, significa que você vai chegar lá aos 90 anos com seu coração menos gasto, né? Menos gasto, menos saturado, menos cansado, sabe? E é isso que acontece de forma muito simples de dizer, né? Então, o coração, a eficiência cardíaca é isso. Por isso que a gente treina. Um dos resultados agudos do treinamento é trazer essa eficiência cardíaca. Mas, Ale, você estava
Tá falando de coisas que não tem nada a ver com as zonas de treino, não consegue baixar a frequência cardíaca. Por que você está falando isso? Por que eu falei tudo isso? Para você entender a importância da frequência cardíaca alta, baixa, por que é importante a gente treinar. Se você não entende isso, acaba que quando você fala de zona de treino, de frequência cardíaca, isso soa estranho. Não. Tem um significado, tem um porquê da importância de você olhar para a sua frequência cardíaca. Ok? É isso, a gente quer que a sua máquina cardíaca trabalhe menos ao longo do tempo, que ele tenha eficiência para trabalhar menos durante o dia, menos durante a noite e não se desgastar. Imagina seu corpo, né? Imagina se você pudesse fazer muito esforço e se cansar pouco. É isso que a gente quer com o coração. Quando a gente treina, é isso que a gente traz para ele. A gente traz ele trabalhar muito com menos esforço. Isso é muito bacana. Mas a aluna perguntou o seguinte: eu não consigo baixar a minha frequência cardíaca, descer para a minha zona de treino. E ela falou até assim, ó, se eu diminuir mais o meu ritmo da corrida, eu vou acabar andando. Ela está iniciando. Olha que coisa interessante que você precisa marcar aí na sua cabecinha. A frequência cardíaca, ele está no processo de adaptação, principalmente para as alunas iniciantes. Essa aluna aqui que mandou essa pergunta, ela é uma aluna iniciante, ela está retomando a vida dela na corrida. Então, ela está começando. Então, o coração dela está destreinado. Ele ainda está entendendo o que está acontecendo. Opa, essa mulher está começando a correr, olha só, que coisa. O que ela está precisando? De mais oxigênio, de mais circulação? E é como, sabe, ficar foito e tem a ansiedade, né? A ansiedade do primeiro dia. Esse treino foi o primeiro dia dela, então tem toda a expectativa, a ansiedade, né? Como é que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar muito cansado? Então, tudo isso tende a aumentar a frequência cardíaca, tá? Então, é super normal. E essa foi a pergunta dela mesmo, né? Alessandra, é normal eu não conseguir descer a minha frequência cardíaca? É super normal. Com o treino, ele vai se adaptar. E aí ele vai vir a participar dessa sua zona de treino que está estabelecida para cada um de vocês. A individualidade, a nossa individualidade, ela perpassa pelos nossos marcadores. O que um treino para mim é diferente para você? Porque o que é intenso para mim pode não ser intenso para você. O que é fraco para mim pode ser intenso para você. O que é forte para mim pode ser fraco para você. Então, a nossa individualidade, ou seja, a nossa capacidade é individual. O que é bom para mim não necessariamente é bom para você. E como é que eu sei isso? Com os nossos marcadores. Como é que eu nivelo se o que é fácil para mim vai ser fácil para você também? Com os nossos marcadores, né? A sua intensidade tem que ser de acordo com o seu marcador cardíaco, com o seu marcador fisiológico, com a sua zona de treino. E eu tenho que trabalhar na minha zona de treino. O meu 75% na minha zona de treino e o seu 75% é totalmente diferente. Leva em consideração a nossa idade, né? O nosso peso. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Mas respondendo à pergunta da minha aluna, se é normal não conseguir ficar dentro da zona de treino, é normal dentro de uma razoabilidade. Então, dentro desse cenário que eu expliquei, ela é iniciante, primeiro treino, para começando, tem todo o processo de ansiedade, né? Tá iniciando, então a frequência tá, o seu coração ainda está entendendo essas intensidades, esse esforço, está aprendendo, está ganhando condicionamento, então é normal ele querer dar uma escapulida. Agora, não pode escapulir menos, né? Não pode se aproximar de 100%. No caso dela aqui, aumentou, ela me mandou quanto aumentou? Aumentou 15%, próximo disso. Então tá tudo bem, tá, meninas? Então, se você estiver treinando aí e tiver uma frequência cardíaca escapulindo aí para cima, tá tudo bem se for um pouquinho. Se tiver muito alta, perto do seu 100%, é super bom você dar uma caminhada, seguir para uma caminhada, para voltar à frequência cardíaca, e aí você retoma. Não deixar essa intensidade ficar perto do 100%, quando você tem que ficar ali no seu 65%, tá? É super importante isso. Por quê? 100% significa que você não está trabalhando numa faixa
leve de treino, você está numa faixa intensa de treino. E isso vai impactar em todo o seu organismo, em todo o seu comportamento. Fadiga, dor, exaustão, continuar a atividade, tudo isso vai ser impactado. Então, muitas vezes, as meninas falam assim, Alessandra, eu não tenho fôlego. O fôlego tem muito mais a ver com a intensidade do treino que você, ou, né, a intensidade de que você sai correndo, porque muitas das vezes não faz um treino, sai correndo, sai para uma corrida, e aí a falta de fôlego é uma resposta do seu corpo, porque você está numa intensidade muito alta e você acha até que você está dando um trotinho, né? Mas você não sabe da frequência cardíaca, não sabe o que é zona de treino, não sabe nem, né, o que isso significa. E aí você fica exausta, com falta de fôlego e não consegue avançar na corrida mesmo, tá bom? Então, esse contexto de frequência cardíaca é super importante e eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, manda pergunta para cá que eu vou te responder. Tudo bem?